e depois a gente abre algumas perguntas, mas já podem adiantá-las no nosso chat, beleza? Estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí. Sim, aqui normal. Beleza, Nelson. Quem vai dar a palestra é o Wesley Silva, que é da Stock, que é o representante nacional dos produtos Acronis. A Fixtech é uma empresa que trabalha aí com soluções, né, de proteção, gestão e armazenamento de dados sensíveis e também com outras categorias de produtos, né, de produtos. Então, a gente vai falar um pouquinho, mas acredito que vai ser bastante proveitoso, tá? Daqui a alguns instantes retornaremos mais precisamente com 3 minutos, beleza? Abraço. Boa tarde, pessoal. Eu coloquei aí no nosso chat que será fornecido certificado aos que fizerem as inscrições, né? Vai ser enviado por e-mail aos que tiverem feito, né, a inscrição via Simpla. Para os que ainda não fizeram, eu acredito que nesse exato momento já não é mais possível, pelo Simpla, tá? Então, por favor, entre em contato pelo grupo, eu vou deixar aqui no chat o acesso ao grupo, aí vocês entrem no grupo, me acionem, que eu faço para aqueles que não vão receber por e-mail, né, pelo Simpla, porque não fizeram inscrição, estão entrando direto pelo link da aula, o que não é problema algum, tá? A gente só adianta isso para a gente poder ter uma melhor logística, porque nós tivemos aqui 198 inscritos até então, tá? Eu ainda não atualizei a contagem, deve ter passado de 200, o que é um grande sucesso, até porque o próprio assunto leva muito as pessoas que são da área de TI e que não são da área de TI a procurar. E isso é um índice muito interessante, porque há uma grande preocupação, isso a gente tem visto aqui na empresa, e como a gente trabalha com pesquisa
diversificado, né, há uma grande preocupação nesse sentido e investimentos bastante robustos, né? Pelo que a gente tem aqui, 75% das empresas aumentaram em mais de 50% o seu investimento em proteção de dados. O que, para os empresários, serve como um exemplo de que se não tomar para si, né, as proteções necessárias que devem ser, conhecer ferramentas, podem ter aí o risco de serem atacados, né? E aqueles que trabalham com isso ter aí a oportunidade de desenvolver vendas, né? Desenvolver ofertas de produtos e serviços nesse sentido. E para isso, obviamente, a Fixtech tem, né, as soluções inúmeras, tanto que parte dessa nossa atuação de hoje é para que vocês conheçam esse cenário, que é importantíssimo, que saibam como lidar com isso, tendo um parceiro aqui à disposição. E nós somos aí importantes não só porque atuamos, né, nessa atividade, mas também porque temos parceiros. E hoje a gente recebe aqui o Wesley, né? Seja bem-vindo, Wesley, que vai estar com a gente, que vai passar aí as informações que todos aqui acho que têm, né, curiosidade de saber e até necessidade de saber, e que é representante da Acronis e da Stock. A Stock é a distribuidora Acronis no Brasil, é exclusiva, não é, Wesley? A Stock é exclusiva, e tem aí grande capilaridade, né? A gente tem aí clientes em outros estados, além de Minas Gerais, tanto que a gente tem aqui um DDD bastante variável, viu, Wesley? Nós estamos aqui com bastante gente aqui de outros estados. Fazendo aí, obviamente, também um reforço, né? Acredito que nem ninguém aqui está por causa disso, mas é importante saber que nós estaremos sorteando o voucher, né? Não hoje, porque a gente precisa de aferir quem estava participando, então eu vou anotar aqui o nome de todos e fazer ali uma abordagem para que a gente faça esse sorteio, grave esse sorteio, obviamente, para a gente poder ter uma demonstração, né, de que foi feito dentro dos conformes e colocar à disposição para que vocês saibam quem ganhou o voucher que vai dar direito à compra no Mercado Livre, salvo engano, tá? Mas isso aí já é o processo, então estou me comprometendo, nós estamos fazendo aqui a gravação desse evento, o que vai originar também um link para depois vocês terem ali a oportunidade de aprofundar naquilo que foi feito. Então, deixem aqui as perguntas no chat e ao final da fala de Wesley a gente retoma para desenvolver. Gente, muito obrigado a todos. Wesley, por favor, pode aí compartilhar a sua apresentação e a palavra é sua. Estão me ouvindo bem, né, gente? Aqui, beleza. Beleza. Obrigado, viu, gente? Vamos junto aí até o fim. Fala, pessoal. Boa tarde a todos. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tudo tranquilo? Aqui, tranquilo. Muito bom. Show de bola, então. Bom, pessoal, eu vou compartilhar a tela. Nesse momento eu não vou ficar com acesso mais aqui ao chat, nem à vista de vocês, mas se vocês precisarem de alguma coisa, o microfone de vocês acredito que está liberado, podem me interromper a qualquer momento, beleza? Vamos lá. Deixa eu só iniciar aqui o compartilhamento. Para isso, um segundo. Prontinho. Deixa eu validar se vocês estão vendo a minha tela. Excelente. Show de bola. Vamos lá então, pessoal. Bom, primeiro de tudo, como você comentou, tá? Eu sou o Wesley, sou um dos gerentes técnicos da Stock Distribuidora, trabalho como representante da Acronis há pelo menos 10 anos. E bom, nosso foco aqui de hoje vai ser bater um papo sobre o tópico aqui do nosso webinar, que é a continuidade de negócios, né? Então, quanto custa perder dados sem proteção? Então, esse é nosso grande jargão de hoje. Bom, então, deixa eu só passar aqui para a próxima etapa, onde eu faço a minha apresentação, tá? Eu sou gerente técnico da Stock Distribuidora, sou CTO de um produto chamado Tundra FinOps, sou especialista em cibersegurança e palestrante como profissão, que estão os meus contatos, a gente pode depois compartilhar esses contatos, não tem problema. E vamos lá, vamos começar com a nossa estrutura.
A estrutura que eu vim trazer para vocês hoje, ela é dividida em 3 estruturas focadas em um produto específico. Eu vou explicar o porquê desse produto de escolha desse webinar aqui. O produto pelo qual eu vim bater um papo com vocês aqui hoje é o produto que eu tanto tenho experiência, que é o Acronis, tá? Especialmente a ferramenta do Acronis Cyber Protect Cloud, tá? Essa ferramenta, ela engloba diversos outros produtos, não apenas esses que eu vou mostrar aqui para vocês, né, que eu vou exemplificar, mas eu quero tocar em 3 pontos principais, que tem grande foco com isso do nosso tema do web, tá? Eu vou fazer uma estrutura começando dos recursos mais complicados, os mais críticos, os que mais gera perda de receita e problemas, e a gente vai indo para os cenários mais tranquilos. Por que dessa situação? A ideia é sempre que a gente vai proteger um ambiente, seja vendendo isso para um terceiro, ou seja protegendo o seu próprio ambiente, a sua própria infraestrutura, o ideal é a gente sempre partir do que é mais complicado, que é mais crítico, que causa mais parado, que causa mais dor, e ir indo para algo mais leve, para monitoramentos e situações onde a gente vai evitar que os problemas mais críticos aconteçam. E é nesse jargão que a gente vai começar aqui agora. E para trazer essa estrutura, eu vou começar falando sobre backup e disaster recovery, tá? Onde entram as estruturas de backup e disaster recovery? Por que ter um backup? Essa pergunta ela pode ser bem autoexplicativa, por que ter um backup, obviamente que todos nós conhecemos os motivos, mas o interessante são os impactos reais que acontecem de ter ou não ter um backup. De acordo com os estudos da Calyptics, agora em 2025, a média para o mercado de PME, né, para o mercado de pequenas e médias empresas, nós estamos falando de R$ 1.000 a R$ 5.000 por hora de ambiente parado. Se a gente fizer uma conta básica, considerando aqui o salário 24/7, se a gente está falando ali, vamos colocar, vou até pegar aqui a calculadora para a gente brincar disso aqui, se a gente pegar, vamos colocar um valor médio aqui de R$ 3.000 por hora nessa brincadeira. Um ambiente, uma semana parada, estamos falando de 24 horas por dia, vezes 7 dias da semana, vamos falar de pelo menos 168 horas parados, tá? Se a gente fizer uma média de R$ 3.000 essa brincadeira, a gente está falando de R$ 504.000. Essa é a realidade de todas as empresas? Não é, essa é uma média por empresa. E por que a gente faz um cálculo para uma semana? A grande maioria de vocês, quem gerencia ambientes, quem gerencia tanto ambientes de terceiros quanto ambientes próprios, sabem o problema gigante que é a compra de hardware em geral. Seja uma compra por aluguel, por exemplo, quando vocês utilizam uma nuvem ou um ambiente de data center ou qualquer coisa assim, ou até mesmo ambientes dentro de casa. Comprar hardware é uma coisa muito complexa. E pior do que a compra de hardware, é quando a gente fala sobre a perda de dados por um incidente, por uma ameaça ou algo assim. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Com tudo isso, nós temos a seguinte estrutura. Nós temos ambientes onde nós chamamos de RTO, RPO. O RTO é o que nós chamamos de Recovery Time Objective, e o RPO é Recovery Point Objective. RTO é tudo que nós construímos quando falamos de backup. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer é o seguinte: quanto tempo nós temos para voltar a essa estrutura? Quanto tempo nós aceitamos ficar de portas fechadas, efetivamente? Seja o seu cliente, seja a sua própria empresa. Tá? E isso aqui é um grande impacto para os exemplos que nós temos aqui. Por exemplo, escritórios de contabilidade, clínicas de saúde, pequenas empresas, seja da indústria, do varejo, o que for. E em seus diversos ambientes, PDVs offline, pontos de venda, né, offline, servidores de centralização de informações como CRMs, e tudo isso fora causa um impacto extremamente grande. E essas duas informações aqui é o que a gente sempre tem que ficar de olho, RTOs e RPOs. O RTO, ele fala exatamente sobre, vamos lá, quanto tempo depois de uma parada eu posso ficar sem o meu ambiente estar online? E aí a grande maioria das empresas se preocupam com o RTO. Só que o grande foco dessas empresas deveria ser o RPO. Por que o RPO? Quando nós falamos de backup, nós não temos uma estrutura de backup que acontece em tempo real o tempo inteiro. Essas estruturas são extremamente caras, complexas de manter. Então o mercado trabalha bastante com backups, ferramentas, estruturas de backup, onde nós criamos pontos de restauração no tempo. Os pontos de restauração no tempo nos permitem ter tempos específicos, horários específicos, janelas de tempo, onde nós temos aquela imagem do dispositivo. E por que isso é muito importante? Nós temos que ter em mente, como mantenedores da estrutura, seja de terceiros ou própria, o tempo em que nós podemos passar sem acesso àqueles nossos dados.
aquelas nossas ferramentas ou outras estruturas. E essa aqui é uma parte extremamente crítica do que a gente faz. Então, o grande impacto é quanto tempo podemos ficar parados. E diferente do RPO, o RPO vem com o objetivo desses pontos de recuperação. Qual é o meu objetivo de ponto de recuperação? Por quê? Se eu fiz um backup ao meio-dia todos os dias, se alguma coisa foi criada às 2 horas da tarde e ela foi removida da minha estrutura às 4 horas da tarde, esse meu item que foi criado e removido não está incluso no meu backup. E aí é onde eu tenho o grande ponto do RPO. Então, uma primeira importante lição aqui é, nós temos que sempre olhar para o RPO e nunca para o RTO. Beleza? Então essa é a primeira estrutura que a gente tem que pensar. O impacto é quando o ambiente fica parado. No ambiente ficando parado, caso eu tenha minha estrutura de backup, que é o que o Acronis faz isso hoje com as suas estruturas de backup genéricas, nós temos diversos métodos de conseguir voltar essa estrutura. Então, o Acronis hoje ele é homologado tanto para fazer backup de ambientes físicos, independente de qual seja o sistema operacional, nós temos diversas homologações, desde o Windows Server 2003, dos mais antigos quanto possíveis, desde Linux e suas estruturas mais básicas quanto possíveis, até estruturas mais recentes, extremamente modernas, falando tanto de máquinas físicas, virtuais, ambientes virtualizados localmente, ambientes virtualizados em nuvem, tudo isso é homologado para dentro do Acronis, permitindo que nós façamos as recuperações, utilizando ali a nossa métrica de RPO, que a gente falou agora há pouco, em ambientes físico para físico, físico para virtual, virtual para físico e virtual para virtual. Então aqui nós já temos um grande ganho. A escolha de uma ferramenta para fazer essas estruturas, a parte mais importante disso é a possibilidade que nós temos. Quando você tem uma ferramenta, por exemplo, que faz um backup, mas permite apenas que você volte a sua estrutura para o ambiente original, que é muito comum quando a gente faz backup utilizando ferramentas dos próprios fabricantes que trabalhamos. Por exemplo, muitas pessoas falam, putz, eu não trabalho com o VMware, e o VMware permite que eu faça ali os meus pontos de restauração e recupere. Permite, dentro do VMware, lá dentro. Para você fazer essa recuperação fora, você sempre vai precisar utilizar ferramentas de terceiro. E não é sempre que o seu ambiente vai estar realmente disponível. Num ambiente de desastre, o seu ambiente físico inteiro pode ter caído. Você pode não ter um hardware exatamente igual para você fazer essa recuperação. E é isso o que diferencia aquelas estruturas onde às vezes o ambiente cai e as empresas ficam esperando o hardware chegar, ficam esperando manutenção, ao invés de simplesmente recuperar a sua estrutura, voltar a trabalhar e depois, com tudo funcionando, com um incêndio muito menor, pensar em como que eu recupero agora a minha estrutura de onde ela está agora para o ambiente local para tudo voltar à normalidade. Então aqui é o que a gente fala de backup. No backup, você tem a possibilidade de ter múltiplas origens de backup, múltiplos destinos para as recuperações, a conversão dos ambientes, de físico para virtual, toda essa estrutura que eu comentei, a flexibilidade nativa que a gente tem dentro da ferramenta, de ela própria entender todas essas estruturas, você não precisa fazer nada disso na mão. Você não precisar recuperar coisas aqui e converte para outros lugares, tudo isso é nativo, com o apoio da ferramenta. E o tempo de inatividade controlado. Você consegue prever antes do incidente quanto tempo você vai ficar fora caso um incidente aconteça. Você pode fazer testes de recuperação, subir isso com tudo rodando para entender o tempo que tudo isso leva e enviar para o seu cliente, para sua diretoria, para a sua supervisão, ó. Quando nós tivermos um incidente, nosso plano de ação é esse aqui. E essa palavra, plano de ação, ela é o que uma ferramenta robusta como o Acronis te traz. Ela permite que você crie um plano de ação, que você preveja como as coisas vão trabalhar caso um incidente aconteça. Não fique apenas confiando de sabe-se lá Deus quanto tempo as coisas vão demorar para voltar, ou reconstruir toda a sua estrutura, torcendo para que isso esteja em algum lugar, na aplicação. Perdão, acho que meu headset tinha desligado, desculpa. Deixa eu só colocar ele para carregar aqui, senão a gente não vai conseguir. Me dá só um segundinho. Perdão, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tudo tranquilo? Show de bola. Vamos continuar aqui, desculpa. Bom, então ok, entendemos esse cenário, mas aí tem uma situação extrema para a gente falar aqui, e essa situação extrema, ela serve já para quando estamos falando de ambientes críticos, tá? E talvez essa seja uma das partes mais importantes do que a gente vai falar agora. A parte de guardar e entender ambientes críticos é uma complexidade muito grande, porque esses ambientes não podem parar
E efetivamente, eles não podem parar. Ou, se tiverem que parar, tem que ser a parada com o menor tempo possível. E, putz, Wesley, mas quem que seria esse tipo de cliente? Ambientes de saúde busca isso à torta direita. Ambientes de saúde, ambientes onde você tem mais dinheiro perdido quando vocês acabam tendo um ambiente fora do que pagando uma solução para isso acontecer, é onde nós temos essas grandes necessidades. E aqui é onde a gente traz a estrutura de e quando o nosso ambiente de recuperação ele acaba falhando. O que nós temos nessa estrutura? Vamos supor que vocês são uma empresa precavida, vocês já trabalham com backup, porém, o que não é muito incomum, nós vemos, por exemplo, infelizmente, situações muito complexas acontecendo com catástrofes naturais. O sul do Brasil, inclusive, nós fizemos um trabalho massivo quando aconteceu aquelas chuvas gigantes no sul do Brasil, que inundaram muitos lugares. Aqueles ambientes, a gente fez uma diferença muito grande entre as empresas que estavam preparadas para esse tipo de cenário, e não apenas pela parte monetária. Muitas empresas de saúde não estavam preparadas para aquela situação. Então a gente está falando aqui de cenários que vão além apenas dos ganhos financeiros. Muitas empresas de saúde tiveram que parar suas operações porque sistemas estavam fora, não conseguiam pegar informações, e isso tudo foi extremamente crítico. Tanto que quando aconteceu, nós tivemos um trabalho massivo, fizemos diversas estruturas para tudo aquilo voltar a ter uma normalidade. E aqui é onde nós começamos a falar sobre uma estrutura muito comum no mercado de tecnologia, especialmente de segurança e continuidade de negócio, que é o que chamamos de recuperação de desastres, o famoso DR, o famoso Disaster Recovery. Então, o que a gente faz quando até mesmo o nosso ambiente preparado para a recuperação acaba falhando? Aí é um grande problema. Então, nosso site primário, onde tudo funciona, ele fica offline. O nosso site secundário, onde nós temos hardwares de espera, nós temos hardwares esperando para receber esses dados em um momento de falha, também falham. E toda a rede, toda a nossa camada de rede está comprometida. Tudo isso morreu. O que a gente faz no cenário desse? E é de novo aí onde entra que contar com uma ferramenta que está preparada para isso é o que faz a diferença. O Acronis, a partir do momento em que você contrata o backup dele, você também consegue contratar em conjunto, de forma totalmente integrada, a solução de Disaster Recovery. O que essa solução faz? Ela permite que vocês recuperem as suas infraestruturas, os seus hardware, suas máquinas, diretamente na nuvem da Acronis, de forma totalmente integrada a partir do seu backup. Então você nem precisa se preocupar em ter uma estrutura terciária, ou até mesmo, a grande maioria dos casos, devo admitir, quem opta por ter uma ferramenta com as funções de recuperação de desastres habilitada, opta até por nem ter as informações do segundo site, aí sim por custo. Porque eu te garanto que é muito mais barato manter uma infraestrutura de backup com disaster recovery do que manter uma infraestrutura de site primário funcional com um site secundário para recuperação. E isso daqui é uma grande evolução quando a gente fala sobre continuidade de negócios. Isso cobre todos os gaps do que a gente tem de mais crítico no mercado hoje, que é a parada massiva de dados. Tá? Então, a parada massiva de dados, quando todo o ambiente está disponível, você conta com os backups, que é para quando o seu ambiente foi impactado, porém você ainda tem a sua infraestrutura, tudo ainda rola, e você só precisa recuperar os dados. E você contar com a mesma plataforma para fazer o disaster recovery disso é o que faz a grande diferença de vocês ficarem dias esperando, seja lá o que aconteceu, voltar à normalidade, ou vocês, na hora que aconteceu, subirem as máquinas dos seus clientes e as operações que vocês precisam, voltam à normalidade e dali para frente você vai entender de forma segura o que mais você vai fazer para voltar ao seu ambiente à normalidade, seja lá qual ela for. Tá? Então isso cobre esses gaps, o ambiente mais crítico quanto possível. Tá? Eu estou agora com a tela aqui aberta das perguntas e respostas. O Marcos ele fez uma pergunta extremamente interessante. Ele faz backup somente na nuvem ou faz para disco e depois manda para a nuvem? Você pode trabalhar das duas maneiras, Marcos. Você pode mandar tanto diretamente para a nuvem, sem passar por nenhuma infraestrutura local, quanto você pode mandar para uma infraestrutura local e só depois mandar para a nuvem. O que é uma estratégia extremamente interessante. Tá? No mercado de backups, no mercado de segurança, nós temos um senso comum que fala: quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Por que a gente fala disso? Se você conta apenas com a sua infraestrutura em nuvem também falha. Infraestrutura em nuvem também pode estar indisponível. Seja lá qual seja a garantia que o seu fornecedor te entregue. Eles estão sujeitos a falhas, a ataques, a ambientes. É claro que num ambiente muito menor, caso o fabricante que você seja, o fornecedor que você esteja trabalhando, utilize estruturas realmente confiáveis, mas eles estão sujeitos a problemas. Então é sempre bom você ter uma infraestrutura de ambiente local, para você poder ter as suas informações de fácil acesso, e uma infraestrutura off-site, para você ter um ambiente, por exemplo, de longa data.
Isso é extremamente importante, é uma boníssima prática de mercado. Beleza? Show de bola. Bom, e aqui fica uma reflexão para a gente, tá? Hoje, os seus ambientes dos seus clientes, ou o seu ambiente que você mesmo gerencia dentro da sua empresa, ele tem um plano de disaster recovery, ou pelo menos de backup e recuperação testado, aprovado e validado? Isso aqui é uma pergunta que todos nós precisamos fazer dentro das nossas próprias empresas. Quem mantém dados, quem mantém infraestrutura, precisa fazer essas estruturas, tá? Bom, isso cobre o nosso gap inicial, que é o ambiente mais crítico, o problema maior que pode acontecer, que é tudo ficar offline, tudo ficar indisponível. Nós partimos aqui para um segundo item. Esse segundo item ele já fala sobre uma outra estrutura, tá? Esse segundo item, ele fala sobre aplicações SaaS. O que são aplicações SaaS? São aplicações de software as a service, como nós conhecemos. Por exemplo, aqui nós estamos utilizando uma para esse meeting agora. A ferramenta do Google é uma ferramenta de SaaS, né? E hoje em dia está ficando cada vez mais comum nós trabalharmos com ferramentas SaaS, seja Microsoft 365, Google Workspace, diversas outras aplicações. E o Acronis lida com essas duas grandes aplicações, o Microsoft 365 e o Google Workspace. Tá? Como nós lidamos com essas duas operações? Quando nós falamos de Microsoft 365, estamos falando de e-mail, né? Google e Microsoft 365, estamos falando de e-mail, e estamos falando de disponibilidade de dados, por exemplo, como OneDrive, SharePoint, Google Drive, Teams e outras estruturas. Tá? E aonde entra o problema com essas estruturas? De acordo com a documentação da própria Microsoft ali, a gente até tive o trabalho de colocar a cláusula em que a Microsoft fala isso, a cláusula 6B do contrato dela do OneDrive, ela fala: recomendamos que você faça backup regularmente do seu conteúdo e dados utilizando aplicativos e serviços de terceiro. Por que a Microsoft fala isso, sendo que ela tem retenções, ela tem versionamento de dados, ela tem uma estrutura em nuvem segura? Por que a Microsoft, mesmo oferecendo esse serviço, ela fala para a gente utilizar ferramentas de terceiros para fazer isso? Por conta do seguinte: a Microsoft e a Google, elas não se responsabilizam pela estrutura dos seus dados, elas se responsabilizam pela disponibilidade dos seus dados. E qual é a diferença disso? A disponibilidade dos seus dados, ela é basicamente seus dados estarem disponíveis, estarem de fácil acesso para você. Então, quando a gente clica ali na pastinha do OneDrive e começa a navegar nos arquivos, aquilo é disponibilidade de dados. Ela te garante isso. Seus dados estarão lá. Agora, se os seus dados estarão lá e serão os arquivos que você realmente precisa, isso é uma outra história. E hoje os atacantes, eles têm ferramentas extremamente robustas e sofisticadas para burlar essas estruturas. Por exemplo, nós tivemos um caso alguns meses atrás, acho que 2 meses atrás, logo no começo do ano, foi bem na virada do ano, entre dezembro e janeiro, onde um cliente ele ficou sabendo da existência de um ransomware. E por que ficou sabendo? Porque o ransomware já estava alocado na sua estrutura há 6 meses. Um atacante conseguiu acesso à sua estrutura e alocou um ransomware por 6 meses na estrutura antes de iniciar o ataque. Quando ele iniciou o ataque, todo mundo correu para não, pega o versionamento. O que o atacante fez? Olha que interessante. Ele primeiro fez o hash dos arquivos, né? Ele criptografou todos os dados que existiam nos ambientes que eles colocaram, e era ambiente de escritório, tá? Não estou falando de um ambiente, de um file server, nada disso. O ambiente do OneDrive, das pessoas da empresa. Ele pegou todos esses dados, ele criptografou, e ele fez uma troca de um único caractere 999 vezes em todos os arquivos. O que isso fez? O versionamento da Microsoft, que tinha salvando por padrão 60 versionamentos, morreu. Você tinha 999 itens criptografados em todo o seu versionamento. Todos os dados que eles tinham no versionamento da Microsoft estavam criptografados. Isso foi um problema gigante, massivo, foi um mega de um problema. E isso acontece com muita facilidade. A pessoa que consegue acesso aos seus dados, ela pode fazer o que ela quiser ali dentro. E é aqui onde a Microsoft entra com o que ela chama de modelo de responsabilidade compartilhada. A Microsoft e a Google entram com um modelo de responsabilidade compartilhada. E é aqui onde os provedores de serviço, empresas, né, de tecnologia que trabalham com isso, vendendo esse tipo de serviço, ou profissionais que trabalham dentro das suas próprias empresas, com essas estruturas, precisam se atentar. Não é porque está na nuvem que está seguro. Não é porque eu estou utilizando um SaaS, uma aplicação web, que eu estou seguro, que eu não tenho que proteger os meus dados. Se a própria Microsoft fala que eu tenho que proteger, é porque eu tenho algum risco bem grande ali dentro. E é isso que a gente tem que explorar aqui dentro. O que o Acronis faz? O Acronis permite que nós entreguemos uma estrutura onde nós vamos permitir
O backup dessas informações, a disponibilidade dos dados e a segurança de versionamento, seja eles quantos forem, permitindo que nada altere o que foi feito de backup, independente se o seu ambiente foi atacado ou algo assim. E é aqui onde entra a real mágica da estrutura, que permite que você tenha um ambiente seguro, sem a famosa ilusão de segurança em nuvem. Além do ataque, nós temos um item extremamente importante, que é o risco operacional e humano. O que é o risco operacional humano? É aquela estrutura onde o pessoal do financeiro da sua empresa entra e fala: putz, eu excluí o meu arquivo sem querer. Ou até mesmo o risco não acidental, o risco operacional. Aquele colaborador que ele ficou sabendo que, infelizmente, ele vai ser demitido, por exemplo, ou que ele quer fazer uma potencial ameaça com a empresa, e ele apaga todos os dados antes mesmo do backup executar, ou até mesmo apaga o versionamento. Nessa estrutura, você está protegido. Uma estrutura de ferramentas de terceiro, você está protegido. E aqui, de novo, é onde a gente entra com o que a Microsoft e a Google chama de modelo de responsabilidade compartilhada. Ter uma proteção como essa é o grande diferencial entre uma empresa, por exemplo, perder anos e anos e anos de dados, seja em quais sejam os setores, ou ter uma proteção de permitir que o colaborador faça o que ele precisar fazer com os arquivos. E esses dados estão seguros, estão salvos em outras estruturas. Então, essa é uma grande diferença entre o ambiente realmente profissional e o ambiente de cópia amador, ou então de uso sem uma responsabilidade dentro do ambiente. Tá? O Marcos perguntou ali, o share copy para restauração imediata. A restauração ela é imediata, inclusive feita cloud to cloud. Tá? Ou seja, você não precisa passar por um ambiente terciário para fazer isso. Por exemplo, aqui no meu ambiente, na minha máquina, por exemplo, eu utilizo, nós dentro da Stock utilizamos o OneDrive na Microsoft como o nosso grande centralizador de dados. Caso alguma coisa aconteça com os meus dados, eu não preciso de uma máquina terceira para poder recuperar os meus dados, tratar eles, criptografar, nada disso. Pela própria console, o administrador de TI, a nossa equipe de TI, consegue entender aonde estão os arquivos por diversos mecanismos de busca, então você não precisa ficar fuçando onde está. Você pode fazer essa busca por nome de arquivo, data, quem alterou, como alterou, o que fez, até pegar o versionamento desse arquivo e recuperar tanto para a pasta de origem, quanto para outra pasta dentro do mesmo usuário, quanto para outro usuário. O que torna muito interessante, por exemplo, cenários onde um colaborador, por exemplo, excluiu dados. Ele enviou alguma coisa, alguma ameaça, criou alguma ameaça e ele excluiu isso. É possível enviar isso para os líderes, para as pessoas responsáveis e informar, ó, isso aqui aconteceu, e você nem precisa fazer com que o colaborador que criou essa estrutura saiba que esse processo está acontecendo. Então, tudo isso parte de um ambiente profissional. E aqui é onde a gente fala sobre a continuidade de negócio. E a gente já está indo tanto para uma vertente que nem é tanto sobre dados, e sim sobre estratégia de negócio. A gente trabalhar com esses dados, mas para trabalhar a estratégia dos nossos negócios, o que é extremamente interessante. Tá? Quem faz esse modelo para a gente dentro da Acronis é o que nós chamamos de backup para Microsoft 365 e Google Workspace. Tudo dentro da mesma ferramenta, do mesmo painel, numa unificação plena, para que você acesse apenas uma estrutura e tenha toda essa proteção. Tá? Esse foi o nosso segundo estágio, digamos assim. É um cenário onde nós temos que precaver, poder recuperar e construir toda a sua segurança, tanto de infraestrutura, que é o primeiro modelo, quanto de aplicações SaaS e dados. E nós partimos para a nossa terceira parte, o terceiro modelo. O terceiro modelo, ele fala sobre a proteção e monitoramento. O que a proteção e monitoramento ela faz? A proteção e monitoramento permite que vocês tenham um modelo onde, ao invés de vocês ficarem preocupados apenas quando o ambiente cai, vocês possam tomar ações antes mesmo do seu ambiente cair, que é o que nós estamos falando sobre antivírus, anti-malware, anti-ransomware, EDR, XDR e RMM. Então, a gente não ficar já falando aqui sobre siglas e tudo mais, o que são cada um deles? Nós temos um pacote, né, completo com proteção de dispositivos e aplicações web, os dois itens que nós falamos anteriormente, que é o que nós falamos sobre o antivírus, anti-malware e anti-ransomware. Esse combo, ele trabalha para prevenir os seus dispositivos contra ameaças que nós conhecemos no mercado. Então ele tem antivírus Next Generation, nós temos proteções contra Zero Day. Para quem não sabe o que são proteções contra Zero Day, é muito interessante essa história. Proteções contra Zero Day é o seguinte: é uma inteligência que consegue entender não o código que tá alocado naquele dispositivo. Ela entende o resultado da compilação daquele código. Se o resultado daquilo for uma ameaça, e o que é considerado uma ameaça? Diversos gatilhos. Por exemplo, criptografia de dados em massa. Existe um tipo de ataque, quando a gente fala de ransomware, que é a criptografia de dados em massa, existe um tipo de ataque onde as assinaturas de um ransomware são identificadas pelo sistema operacional como uma assinatura de um aplicativo válido.
Então, basicamente, o Windows está falando, ok, estou rodando aqui o meu Notepad. Mas por trás dos panos, o Notepad está sendo manipulado para ler arquivos e reestruturar esses arquivos de uma certa maneira. Isso significa que as proteções ativas do Windows não vão identificar esse cara como uma ameaça. E isso é extremamente comum. Tá? Nesses tipos de cenário, ao invés da Acronis ficar se preocupando, será que aquele código é malicioso? Será que ele está numa base de dados de assinatura de ransomware, de vírus? Ela entende o que vai acontecer caso aquele trecho de código seja executado, entende se o resultado desse trecho de código traz alguma ameaça ou problema para sua infraestrutura. Se trouxer, ela identifica aquilo como uma ameaça. Mesmo o seu sistema operacional falando, não, eu confio nesse aplicativo, está tudo certo. Isso traz para você uma garantia de que você não está confiando apenas no sistema operacional ou nos seus usuários. Ela traz a proteção real, onde você pode literalmente confiar se aquela aplicação rodar, ela foi analisada pela Acronis e ela está segura para rodar no seu ambiente. O código, o resultado dele foi analisado. Tá? Ainda para a gente traduzir aqui essas siglas, nós temos dois itens que são o EDR e o XDR. O EDR ele vem de Endpoint Detection and Response, detecção e resposta a dispositivos. Isso é um monitoramento. Nem sempre as soluções de segurança ali, de antivírus, anti-malware, anti-ransomware, vão conseguir segurar uma ameaça. Existem ameaças extremamente sofisticadas. E se alguma empresa um dia te vender segurança 100%, corre. Isso não existe. A segurança ela pode ser controlada e mitigada. 100% não existe. Tá? Coisas vão acontecer. Em algum momento, a sua estrutura vai sofrer uma ameaça, seja ela interna, seja ela externa. Quando essa ameaça acontecer e conseguir atingir os seus dados, nós temos que tanto ter o poder de reverter tudo isso, que são as estruturas de backup, antivírus, anti-malware, toda essa estrutura, e de entender o que aconteceu, para prevenir que isso aconteça de novo. E aqui é onde nós entramos no EDR, que é o Endpoint Detection and Response, e o XDR, que é o Extended Detection and Response. O Endpoint Detection and Response, ele fala sobre o dispositivo. Nós monitoramos os dispositivos. Então, o agente que vai instalado dentro das máquinas de vocês entende todo o processo por onde uma ameaça passou. Então, imagina, por exemplo, um vírus. Um vírus entrou na sua máquina. Por exemplo, esse cenário que eu comentei, onde essa ameaça, na verdade, ela não era um vírus, era um ransomware. Ele entrou na rede daquela empresa e afetou diversos dispositivos. Aquela empresa, ela não tinha nem antivírus nem anti-malware profissional de Next Generation e também não tinha uma estrutura de EDR. Qual foi o impacto disso? Apesar deles conseguirem mitigar tudo, retornando os dados do backup, eles não souberam por onde entrou, quais foram as backdoors que deixaram nos dispositivos e ficaram com o risco de entrar dentro do dispositivo de novo, causando ainda assim vulnerabilidade. Então imagina que coisa péssima, que é você se livrar de uma ameaça e não saber de onde que ela veio, como que ela entrou e nem poder mitigar esse problema. E é isso que o EDR e o XDR trazem para você. Deixa eu até passar aqui para deixar isso um pouquinho mais visual. Acho que eu tenho um slide aqui que ele fala exatamente sobre isso. Esse aqui. É a visibilidade do que você está... É esse aqui. É a visibilidade do que você está fazendo. Então, essa estrutura de por onde entrou, qual caminho passou, quais arquivos criou, quais arquivos ele deixou para trás, isso é extremamente importante para você entender o que você vai fazer depois de um ataque. E o XDR, ele estende essa visão para fora do seu dispositivo. Porque muitas vezes, por exemplo, ok, você identificou que aquela ameaça ela entrou pela sua placa de rede. Beleza, mas de onde ela veio? Quem que ela é? Eu entendi todo o processo, consegui aqui tirar todos os backdoors e arquivos que ela deixou. Mas de onde ela veio? Qual é o ponto na minha rede que está vulnerável? De onde eu tenho que proteger a minha rede? O XDR ele faz exatamente disso. Por quê? Numa pesquisa, isso não é feita pela Acronis, não é feita por ninguém menos do que o próprio governo dos Estados Unidos, através do MITRE. Ele constatou que 96% das ameaças hoje do mercado corporativo tem uma grande porta de entrada, que é o e-mail. O e-mail, ele acontece através de todos os colaboradores. Todo mundo tem uma caixa de e-mail e 96% das ameaças que impactam as empresas entram através do e-mail. Com essa estrutura, o que a gente tem de proteção? Nós temos tudo isso que eu falei de segurança, antivírus, anti-malware, anti-ransomware, EDR e o XDR, também através de e-mail, firewall, rede. Toda essa estrutura entra no bolo do XDR, permitindo que vocês tenham visibilidade, permitindo que os administradores de TI, seja do seu cliente, seja seu próprio, da sua empresa que você trabalha, tenham visibilidade do que eles têm que atacar para que isso nunca mais aconteça, pelo menos essa ameaça nunca mais aconteça. E essa é a grande importância do EDR e do XDR, junto com toda essa estrutura. E aí, por último,
nós temos a estrutura de RMM, que é uma sigla para o Remote Monitoring and Management, que é gerenciamento e monitoramento remoto. O gerenciamento e o monitoramento remoto, nós temos diversos funcionamentos para essa camada. Por exemplo, uma das grandes coisas que ameaça pra caramba a grande maioria das estruturas, inclusive, acredito que vocês devam ter visto notícias sobre isso, num caso recente que teve no final do ano passado, referente àquela empresa chamada CrowdStrike. Não sei se vocês ficaram sabendo desse ataque que teve. CrowdStrike é uma empresa de segurança de dados gigantesca, enorme, uma empresa extremamente confiável. Olha que interessante. Não é porque uma empresa sofreu um ataque que ela não é confiável. Ela foi uma grande porta de entrada. A primeira coisa que aconteceu, que quando a CrowdStrike identificou esse problema, soltamos um patch, atualiza suas aplicações. Aplicações e sistemas operacionais. Tanto que a Intel correu para fazer, Microsoft correu para fazer, foi interessantíssimo. O que acontece? Nós vimos situações onde os nossos clientes eles tiveram que atualizar parques de 1000 máquinas. Imagina você fazer isso na mão. O RMM te dá uma possibilidade de você gerenciar toda essa atualização de forma remota. Você simplesmente fala para o seu parque, atualiza, obviamente estou falando aqui em jargões bem altos, bem lúdicos, mas você pode simplesmente colocar todo o seu parque para atualizar uma aplicação em específica. Por exemplo, a CrowdStrike ela é homologada como uma aplicação nativa, ou seja, você nem precisa buscar onde está a aplicação. Ela própria vai, pega o patch mais recente no fabricante e atualiza os seus dispositivos, fazendo inclusive um backup antes da atualização para garantir que você tem uma estratégia de rollback caso alguma incompatibilidade com a nova atualização aconteça. Olha que estratégia que você tem para fazer atualizações dos seus dispositivos, atualizações de segurança, major updates e o que for. E isso é só uma pontinha do que o RMM é capaz de fazer. O RMM ele é capaz de substituir e monitorar todo o seu parque de máquina, criando um verdadeiro SOC, criando um verdadeiro Security Operation Center, para que você possa estruturar tudo isso em um painel de visibilidade com tecnologia de IA para entender cenários que, por análises humanas, seriam comuns, mas isso acontece em um parque grande de dispositivos. E a IA, por exemplo, que está embarcada dentro da estrutura do RMM, conseguir entender que aquilo não é um comportamento comum e te mandar notificações e até mesmo tomar ações em cima disso. Então, o Remote Monitoring Management permite que dá literalmente poder ao seu time fazer grandes monitoramentos pelo seu próprio SOC dentro de casa. Não só isso, ele te dá ferramentas de uso usual, como, por exemplo, acesso remoto aos seus dispositivos, atualização de patches, que foi o que a gente acabou de comentar, execução e criação de scripts em massa, monitoramento do ambiente. Então, por exemplo, imagine o seguinte, imagine que ao invés de a gente lidar com ameaças, a gente quer que o RMM fale, quando o meu disco chegar em 75%, ele vai me gerar um aviso, porque se ele chegar em 90%, as aplicações já começam a dar gargalo. Então, ao invés de eu confiar no Windows ou na minha aplicação, eu já vou colocar aqui no monitoramento 75%, para começar a avisar a diretoria, que o disco está ficando cheio, vamos expandir o disco, vamos remover arquivos, vamos fazer o que for. E essa mesma ferramenta se é centralizadora de todas as suas informações. E onde isso é importante? Por que é muito importante ter uma ferramenta para essa centralização? Apesar disso aqui, estamos falando dos desafios que são operacionais, que entram na terceira camada de proteção. E por que a terceira camada? Porque as outras duas, elas são muito mais críticas ao impacto de negócio. Mas essa terceira camada evita que as outras duas camadas aconteçam. Com essa estrutura acontecendo, o que vai rolar? Nós temos toda uma integração para todo esse processo acontecer de uma única vez. Então imagina, por exemplo, que você sofreu uma ameaça. O seu EDR captou isso, o seu antivírus não conseguiu proteger, mas ele pegou essa ameaça. Dentro da própria estrutura do terceiro nível aqui, que é o de RMM, que ele está integrado com backup e todas as estruturas de segurança, ele pode recuperar uma máquina de forma autônoma e deixar o seu ambiente rodando. Então imagina, por exemplo, você foi para casa, uma ameaça aconteceu às 2 horas da manhã. Você tem todo o seu ambiente corretamente configurado, tudo balizado. Às 2 horas da manhã identificou que teve aquela situação. Às 2h05 quando identificou tudo aquilo, limpou os dados através do seu sistema de IA, pegou o seu backup, recuperou ali. 2h30 da manhã o seu cenário já estava up de novo, tudo rolando. Quando você chegou de novo no escritório às 7 horas da manhã, você viu os logs, aconteceu 1000 coisas, mas seus clientes nem sentiram que isso aconteceu. Porque sua própria ferramenta de backup tomou todas as ações que foram necessárias. Esse é o poder do que você pode fazer com uma ferramenta profissional do nível da Acronis. É chegar ao ponto de você só receber notificações e poder tomar ações em cima disso caso você precise. Mas você também poder tomar todas as ações de forma base, como eu expliquei até agora.
Então, essa categorização, esse nível de estrutura, você só consegue utilizando uma ferramenta extremamente profissional que venha tudo isso. E aí a gente pode citar um ponto muito importante. Putz, mas legal, a gente tem toda essa brincadeira, tá? Isso deve ser caro. Isso aí não é pro bico, isso deve ser caro. Eu te garanto uma coisa. Manter uma infraestrutura de backup e test recovery, segurança, proteção, antivírus, anti-malware, unificada desse jeito que eu acabei de falar, custa infinitamente mais barato por mês do que manter uma única máquina a mais para qualquer tipo de problema que venha a acontecer. E eu convido vocês a contatar o pessoal da Fixtech para entender com vocês como esse processo consegue ficar dentro da casa de vocês. Eu garanto que manter uma máquina a mais todos os meses na sua infraestrutura é mais caro do que manter toda essa infraestrutura no seu ambiente. Te garanto isso. Bom, pessoal, acredito que seja isso que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Eu vi que teve um pessoal que comentou aqui. O pessoal só comentou ali sobre o incidente da CrowdStrike. Esse incidente da CrowdStrike lá afetou meio mundo, foi um caos, definitivamente foi um caos, né? O negócio foi bem feio. Acho que o Marcos ele fez uma pergunta de novo, se ele gera relatório das atividades realizadas completamente, relatórios aqui é o que não falta. Você tem tanto relatórios reativos, ou seja, relatórios após ocorrer os incidentes, como relatórios proativos, que te falam se está tudo certo ou se alguma coisa está impactada. E dashboards de monitoramento. Então, ao invés de você ficar baseando, esperando um relatório chegar, você pode ter uma dashboard em tempo real, ao vivo, você pode colocar num telão, manter uma tela secundária para você entender em tempo real o que está acontecendo. Inclusive com as estruturas de segurança. Se uma ameaça começa a acontecer pelas dashboards de tempo real, você consegue ver literalmente tudo ficando vermelho e tudo acontecendo. Tá? Então é bem legal. Wesley, você estava falando aí, né? E eu até mandei aí alguns links. Depois vou mandar também no grupo, tá, gente? Que o grupo que a gente cria também é para trocar ideia, para a gente também convidá-los, né, para outras atividades que são gratuitas, que são também com certificação e que também auxiliam vocês aí a conhecer mais. Mas outro dia eu fui visitar um cliente grande, tá? É uma televisão presente no país inteiro. E conversando com o CEO da empresa, né, ele nos colocou lá que a empresa não tem backup em nuvem. É um negócio assim, que nós quase caímos para trás, né? Eles até têm todo o processo dita nessa construção. Ainda há, né? Por que eu estou falando isso? Que ainda há uma cultura de não conhecer, de não saber, e ainda muito concretizada na coisa do artefato, né? Na coisa do hardware. E você citou aí uma coisa que aconteceu ano passado, né? Mas eu sempre tenho na memória o ataque de 11 de setembro de 2001, quando diversas empresas no World Trade Center deixaram de existir, não porque houve o ataque em si, né? Porque não tinha ninguém ali trabalhando, às vezes. Tinha empresas lá que ainda não tinha ninguém trabalhando. Mas porque no outro dia não tinha absolutamente nenhuma informação, né? Isso é imprescindível, porque é impressionante, né, na verdade, porque dali para frente a gente avalia a linha, né, de crescimento do que é cibersegurança, do que é backup, do que são as ferramentas, e como essa tecnologia quase que foi assim, num crescimento em 90 graus, né? Isso que você está falando é bem interessante, porque tem uma situação sobre isso. Isso do ataque ali foi uma situação extremamente complexa. E depois disso foi uma vertente potencial. Existe um estudo, se eu não me engano, pela IBS Brasil, que fala exatamente sobre o ataque que aconteceu no 7 de setembro. Depois disso, dizem que a segurança de TI ela não teve um crescimento linear, ela teve um crescimento exponencial, porque a quantidade de empresas que literalmente deixaram de existir, não é que faliu, elas deixaram de existir, não tinha registro do que acontece. E a gente pode pensar assim, pô, mas o caso lá foi um caso extremo, aquilo não acontece. A gente vê isso acontecendo no Brasil com constância. E olha que o Brasil ele está muito menos preparado de infraestrutura do que os Estados Unidos está hoje, por exemplo. O Sul, quando houve esse problema agora aqui no Sul, empresas também deixaram de existir. Nós atendemos um polo, nós atendemos uma clínica
Um dos casos que nós atendemos foi uma clínica veterinária. Toda a estrutura dele estava on-premise. E essa clínica, ela foi chamada, como eles tinham muitos recursos, elas foram chamadas para os resgates de pessoas, animais, foi tudo, né? Ali todo mundo ajudava todo mundo. Eu vi uma cena né, eu ajudei muito nesse processo, né, quando aconteceu, e eu vi uma cena do pessoal escrevendo na mão, os prontuários de pessoas. E eu lembro que a gente subiu uma das estruturas que a gente subiu nos Astrocover da Crones, e literalmente uma situação em que eles levavam só de prontuário inicial, eles levaram 10, 15, 20 minutos para admitir uma pessoa anotando tudo que tinha e passando entre coisas que se perdiam. Com a máquina dos Astrocover na Crones, eles passaram a fazer isso em 10 segundos. Segundos. Simplesmente sistêmico. Aí vocês conseguem entender a potencialidade do que é isso. E você mandou ali também, ó, Tem um algumas caso ali. perguntas aí, tá, Wes? Que eu Ah, tá. fiquei de ler, né? Vamos seguir lá. Tem a do Reinaldo, né? O Reinaldo Acho disse que se os treinamentos são em português. Sim, isso. português. Leonardo, faz sentido essa solução de RMM e EDR e afins para o MSP? Aí Muito. tem siglas, né? Quem não está habituado, né, com siglas na condição aí do que é TI, né? Se você quiser esclarecer essas siglas aí. Vamos lá. O RMM e o RDR eu comentei agora há pouco. O MSP é o Managed Service Provider, é o provedor de serviços gerenciados. São as empresas, né, de TI que prestam serviços incrivelmente essenciais para essas outras empresas que não têm um core business em TI. Que eu acredito que tem muita gente aqui Muita. conosco hoje assim, né? Muito Que legal. tem aí a necessidade de ter um parceiro como nós, tem um parceiro como a Macrones, né? É. E a A Fi- gente estreita isso aí. exatamente, a Fixtech aqui é o nosso grande MSP que fornece tudo isso que eu acabei de falar, que agora eles fornecem com o pé nas costas. É bem legal. É, O Ricardo também está brincou, ele falou que perguntando aí, né, se falou, a há. empresa sem backup é raro, mas acontece muito. Acontece com uma constância muito grande. Olha, muito Até grande. um colega nosso, né, do suporte, Giovanni, que é um cara que salva a gente muito lá, né, com as empresas que nós atendemos, que é o nosso suporte. Ele até falou: pô, você vai ter um negócio lá, cara, tenta colocar, até coloquei no grupo, né, o assunto de dois aqui que tiveram problemas com fraude, com ataque, com coisa que, assim, às vezes a gente acha que o processo é muito tecnológico, né? E a gente, muitas das vezes, você falou aí de problemas internos e externos, né? Quando a gente próprio abre, deixa a porta aberta, né? Quando a gente coloca o cara para dentro, que vai causar um prejuízo enorme, quando nessas condições aí de arquitetura social, né, de clicar em onde não deve, e isso aconteceu com duas empresas agora recente que a gente assiste, né, que a gente dá suporte, até o nosso colega falou: pô, coloca lá, porque acho que isso vai ilustrar legal e tudo, coloquei lá no grupo, né, até o relato mesmo, obviamente extraindo aí quem são as pessoas e a empresa, mas a gente vê isso com pequenas empresas, né? O grande filão daquilo que é cibersegurança hoje, ele já está em pequenas empresas, no sentido de que são dados, às vezes, de cadastro de clientes, que você precisa de vender para o cara, ligar, mandar, através de um funil de vendas, propostas, enfim, né? Fazer prospecção. Então, atualizem-se, né? Quem está aí fornecendo serviço, leve para o seu cliente essas ferramentas, e quem é empresário aí e que tem, às vezes, uma carteira de cliente que tem que ser protegida, atualize-se, né? Busquem proteção. São ferramentas extremamente baratas, né, Wesley? A gente acha que são caras, mas, na verdade, são extremamente baratas. Soluções aí de R$ 20 por mês, né? Coisa que você está bem, você se tranquiliza bastante, né? Eu gosto de falar que às vezes é o preço de 2 Coca-Cola que a gente deixa de tomar no mês e a gente se protegeu. Um relato pessoal: eu já tive meu computador roubado, eu tive 12 anos de prejuízo na minha carreira, né? Porque estava tudo lá, ainda não tinha essa cultura backup, né? Tão bem colocado, isso 2015, 2014. Eu perdi 12 anos de trabalho, imagina isso, né? Até hoje eu tenho prejuízos, né? Quando eu sei que o que eu preciso para agora,
está nesse computador que foi embora, né? Roubado dentro do carro, um vacilo lá, e levou meu computador. Então, atualize, porque eu não teria esse prejuízo, né? O prejuízo menor que eu tomei ali foi a máquina, que não custava nem R$ 2.000, mas 12 anos de carreira, 12 anos de acúmulo de informação daquilo que eu tinha, pensa bem quanto não custa isso. Para mais de 1 Você nem milhão, pode né? comprar de novo, né? Não posso. Esse aí perdi, Porque se perdi mesmo. chama de bem imaterial, né? É isso aí. Esse aí eu Você até perdi, mandou, perdi mesmo. você até mandou um documento ali em cima, ali, uma matéria que está no G1, e bem interessante essa matéria. Essa matéria, eu lembro bem de quando foi a publicação dela, porque faz pouquíssimo tempo, por incrível que pareça. Ele fala de uma grande empresa de telecom que tem no Brasil, né? Liga Telecom, empresa de internet, né? E afins. E essa empresa, ela compra a Cronis. Ela tá com a Cronis também. Para vocês verem o nível do que a Fixtech tá falando aqui para vocês. O nível profissional do que a Fixtech tá falando aqui para vocês. É um produto e uma mão de obra de extremo profissionalismo. É bem legal E construir isso. essa nossa troca de ideia aqui talvez até ilustre, né, o que o Leonardo perguntou, né? O MEI poderia se beneficiar de se formar de Sim, forma similar com esses sistemas, né? Hoje, pensa, né? Dentro do seu custo ali de proteção, você tem que ter, né? Muita gente pensa, às vezes, no seguro do carro, né? uhum, E não pensa que para comprar aquele carro, você tem que ter um seguro, tem que estar segurado, né? A gestão do seu trabalho. Então, não adianta eu ter um seguro de carro, sendo que meu trabalho ali está à disposição de gente de má fé, né? Que quer pegar aqueles dados para usar de outra forma, ou até mesmo, né, sequestrando e fazendo com que eu pague alguma coisa por eles, né? Que é muito comum hoje isso acontecer também, né, Wes? sim, é isso aí. Ô, Leonardo, eu espero ter respondido, ou a gente ter respondido, mas se não ficou respondido, você pode apontar aí também, tá? Eu acho que a sua pergunta vai nesse contexto. Se você é aquele que fornece, sendo também um MEI, né, nos procure, porque tudo aqui a gente tem para te oferecer como representante também da Cronis, né, por meio da estoque. Não é isso, Wesley? É exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. A Cronis, gente, para quem não sabe, é uma empresa suíça, né, Wesley? Ela tem É aí uma empresa uma das maiores suíça. empresas É, nesse ramo aí de tecnologia do mundo, né? é isso aí. Ela é uma empresa suíça com base dupla, né? Que eles falam, duplo headquarters, um na Suíça e outro em Singapura. Isso aí. É uma empresa que está no berço ali do que hoje a gente tem de tecnologia no mundo, né? É isso aí. Aonde nascem as tecnologias que estão aí de IA, inclusive. Enfim. Gente, alguém quer mais fazer alguma pergunta? A gente calculou aqui para 60 minutos, né? Abrindo aí para pergunta, apesar da gente ter trocado uma ideia aqui e lido algumas, né? Alguém quer fazer aí de voz, fazer alguma pergunta para o Wesley? Se quiser abrir a câmera e fazer a pergunta, trocar também uma ideia. É a hora. Bom, gente, considerando aí, né, nosso tempo, Wesley, e os compromissos, obviamente, que todo mundo deve ter aqui, porque o dia ainda não terminou, né, o dia de trabalho. Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço muito, Wesley, por ter nos orientado. A gente abre com esse trabalho de hoje, né, uma rodadas constantes de treinamento também, né, aqueles que quiserem, tiverem a necessidade de ter aí atendimento para os seus clientes, que a gente sabe que muitos aqui também são da área de TI, e estão ali trabalhando com o gerenciamento da empresa. Nós vamos convidá-los para toda sexta-feira, nós vamos criar um calendário agora, toda sexta-feira, a gente fazer um treinamento, mostrar a ferramenta e desenvolver aí oportunidades também de negócios, né? E também de soluções acrônicas. Muita gente que trabalha com a gente tem ali uma somatória de ganhos, né, de receita que ultrapassa aí 30% daquilo que era antes o seu faturamento. Então, é bom que a gente conheça esse tipo de atividade, que se prepare e coloque. Eu coloquei algumas informações, e se coloque no mercado. Eu coloquei algumas informações no grupo, para que vocês possam entender um pouco esse cenário. Lá eu vou colocar outras. O certificado será enviado. Teve uma pergunta, Wesley, resgatando aqui, se nós iremos deixar o material lá.
né, o material que você apresentou. Creio que você tem ele aí para disponibilizar Tenho, para o tenho pessoal, sim. né? Eu te Beleza. mando, Então, e gente, aí o você manda lá. Wesley vai disponibilizar esse material que ele apresentou lá, tá? Nós teremos o link de gravação, que vai estar acessível no nosso canal, e a gente vai colocar também no grupo, e teremos também os certificados, que a gente deve deixar disponível amanhã, enviando para os e-mails, e para aqueles que não se inscreveram pelo Simpla, que não receberão pelo e-mail, me acione, eu já tive um participante aqui que acionou lá no grupo, me acione que eu vou fazer avulso, tá? Como eu disse, nós passamos de 200 inscritos, aqui nós tivemos aí um pico de 45, 47 pessoas, que eu já coloquei aqui o nome de cada um, depois eu devo procurar aí saber quais são, porque aqui tem alguns codinomes, tá? Então eu vou tentar viabilizar o nome e a gente vai inscrevê-los para o sorteio até semana que vem, beleza? Então eu tenho aqui os nomes, as pessoas que estão aí até o fim, alguns já saíram, mas já está valendo aqui o nome. Quem entrou até 4h30 está dentro desse contexto nosso. Gente, muito obrigado a todos. Que vocês tenham aí uma excelente final de semana, né? Daqui para frente já começa o fim de semana. E fiquem atentos a toda a convocação que a gente faz, que a gente quer ter vocês sempre lá. Beleza? Sempre aqui conosco. Wesley, um abraço. Gente, Valeu, fiquem com pessoal. Deus Tchau, tchau. aí. Um abraço.